Bom dia a todos. Devo admitir que é a primeira vez que eu vou dar uma aula tão cedo, certo? Sempre evitei isso, mas tá ok. Então, como a gente não tem muito tempo, quer dizer, a gente tem tempo suficiente, então, na segunda-feira a gente viu sobre a irracionalidade de raiz de 2, né? E usava fortemente o fato do raiz de 2 ser um número algébrico, ou seja, existe relação algébrica entre o raiz de 2 com coeficientes racionais, é trivial, levar o raiz de 2 ao quadrado, você fica com um 2, um número inteiro. E ontem nós vimos algumas demonstrações da irracionalidade do E, que já é um número transcendente, mas pelo fato da derivada da exponencial ser a própria exponencial, então ele tem uma série de Taylor muito bem comportada. E aquela série de Taylor converge rapidamente, a gente conseguiu provar que ele era irracional usando basicamente aquela ideia. Para outros números isso não vai funcionar, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, o π, então a série de Taylor do π seria algo desse tipo. E quando eu pego π elevado a x, então claramente esse log de π, como eu falei ontem, ainda é um problema aberto saber se ele é racional ou não, certo? Então a gente queria que isso aqui fosse inteiro, né? Então inteiro realmente não é, e muito provavelmente vai ser irracional, certo? Muito provavelmente na teoria dos números transcendentes significa que é uma consequência de uma conjectura chamada conjectura de Shanwell, que é uma conjectura de 1960, que é algo muito geral, certo? E que prova praticamente tudo que a gente imagina que é verdade em teoria transcendente, que de fato é. Então, o logaritmo de π é transcendente, é irracional. O logaritmo do logaritmo, se você compor o logaritmo quantas vezes quiser, isso é um irracional. Então, isso tudo é consequência imediata da conjectura. Se eu tiver a oportunidade na sexta, eu vou falar sobre ela. Ok, então, qual é a ideia de provar a irracionalidade do π, por exemplo? Então, a gente não pode usar a mesma ideia para exponencial por causa desse cara aqui, né? A gente sempre está procurando encontrar um inteiro entre 0 e 1, ou um inteiro entre dois consecutivos. Mas como conseguir um inteiro se esse cara aqui a gente não sabe o que ele é? A gente sabe que ele não é inteiro, certo? Então, o que a gente vai introduzir hoje é o chamado método de Hermite. Mas a gente vai olhar para o método de Hermite de um ponto de vista de um matemático russo, ainda vivo, chamado Yuri Nesterenko. Então, Yuri Nesterenko, na década de 90 do século passado, ele conseguiu deixar o método de Hermite, digamos, mais humano, certo? Então ficou mais compreensível, até mais fácil de você tentar generalizar. Então a ideia é a seguinte, certo? A ideia é, você pega uma função analítica com uma variável complexa, certo? O que é uma função analítica no ponto de vista complexo, certo? Seria uma função que tem uma derivada complexa. Ok? E esse ômega aqui, certo? É um subconjunto de C, que a gente chama de domínio, né? Um aberto e conexo. E vamos pedir que a origem esteja dentro de ômega. Certo? Então, o conjunto aberto e conexo do ponto da topologia, certo? E a definição é o seguinte. A ideia do Nesterenko, na verdade, a ideia de Hermite, era você pegar uma função analítica, que pode ser uma função muito complicada, certo? E aproximar ela por coisas mais simples, certo? Que são funções racionais, que é o quociente de dois polinômios. Então, ele queria conseguir aproximações muito boas para funções analíticas, que de modo que a gente conseguisse aproximar um valor dessa função por racionais, já que se você pegar um quociente de polinômios com coeficientes inteiros e colocar um argumento inteiro ou racional, que ele vai dar um racional. Então a ideia é aproximar coisas complicadas por números racionais, que são aparentemente números simples. Então a definição é a seguinte. Dizemos que f é bem aproximado por
P de x sobre Q de x, onde isso aqui é uma função racional, certo? Esse símbolo aqui significa que é uma função racional, ou seja, quociente de polinômios com coeficientes inteiros, com grau de P igual a grau de Q igual a N. Então, ela é bem aproximada por essa função racional. Se Q de Z, vou mudar aqui a variável, Q de Z, F de Z menos P de Z tem um zero de multiplicidade 2n mais 1 na origem. Esse é o motivo de a gente colocar a origem dentro do conjunto ômega, certo? Então, quando essa função aqui tiver um zero de multiplicidade 2n mais 1, onde o n é exatamente o grau de P e Q, então essa função f é chamada bem aproximada por essas funções. Certo? Então, essa seria a primeira ideia. Para conseguir essas boas aproximações, o importante seria você, de algum modo, manipular a série de Taylor de uma função analítica. Por exemplo, você pega uma função analítica, olha a série de Taylor dela. Certo? Então, se eu dou dado m aqui, dado m natural, pode ser o zero também, certo? Dado um m não negativo, inteiro não negativo, muito provavelmente não tem como eu dizer nada sobre o AM, certo? O mésimo coeficiente de Taylor da série de f. Dizer nada significa, eu queria saber se ele seria zero ou não. Mas só dando a função assim, tão genericamente, eu não consigo dizer isso, certo? Então a ideia é, como eu consigo gerar uma nova função que depende da f das suas derivadas, já que é uma função analítica, né? Então vai ser infinito. Então, como é que eu consigo gerar uma função que depende só de f das suas derivadas, e de z, variável, de modo que o mésimo coeficiente de Taylor dessa nova função seja zero. Certo? Eu quero prescrever exatamente o coeficiente de Taylor da função. Então, não é difícil ver que se você pegar z vezes f' de z menos m f de z, se você fizer essa continha aqui, você vai chegar em somatório com k de zero a infinito, de AK, eu acho que fica, quando a gente deriva aqui, fica K menos M, Z elevado a K. Certo? Então, essa função aqui, claro, só depende de F, da derivada de F de Z. E esse M que a gente colocou. E o coeficiente de Taylor dela aqui, claramente vai ser zero no mésimo termo. Certo? Então, se você escreve isso aqui como BKZK, então o BM é zero. Certo? Ok, mas é claro que essa maneira de escrever aqui foi muito simples, porque a gente precisou zerar só um coeficiente de Taylor. Mas para a gente conseguir multiplicidade alta, a gente tem que zerar vários termos consecutivos da série de Taylor. E se a gente olhar para esse método aqui, talvez não seja tão interessante. Certo? Ou seja, o que é que eu quero? Eu quero o seguinte, dado uma função analítica, eu quero zerar um bloco de coeficientes de Taylor dela, do tamanho que eu quiser. Certo? Zerar significa o quê? Construir uma nova função que dependa só da f das suas derivadas, e que ou seja, vai ser analítica também, e tal que a série de Taylor dela seja zero nesse bloco prescrito que eu quero. E a ideia disso, a gente vai usar alguns operadores, certo? Então, vou definir esse operador. Então, vou definir o seguinte operador. O operador delta vai ser z dz, certo? Ou seja, o operador é um operador diferencial que deriva uma função e depois multiplica por z. Por exemplo, delta de e elevado a z é z e elevado a z. Delta de z é exatamente z.
Então, alguns fatos sobre esse operador. Fato 1 é que se você pegar esse operador e colocar no monômio da forma zk, né, é fácil, você vai derivar, vai ficar kz elevado a k menos 1, depois você multiplica por z e você volta para a potência k. Ou seja, isso aqui é k z elevado a k. Fato 2. E se eu compor essa derivação, certo? Se eu compor esse diferencial e aplico no zk, o que é que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é o seguinte, esse cara aqui, deixa eu só colocar, delta m é delta bola delta m menos 1, ou seja, a composição de derivações, certo? Então, se eu faço isso aqui, olha, se a gente perceber, se a gente derivar isso aqui de novo, então aparece mais um k aqui, vai ficar zk menos 1, quando eu multiplicar por z, volta zk. Então, vai ficar, quando o m é 2, vai ficar k ao quadrado zk. E é fácil provar por indução, então, que isso aqui vai ser igual a k elevado a m zk. Certo? Fato 3 é o seguinte. Se a gente pegar um polinômio com coeficientes complexos, então, t de delta é um operador, certo? Então, se você tem um polinômio, Diego, mas como é que eu pego um polinômio? O que seria o t de delta, né? Então, é claro que no polinômio a gente tem umas potências, né? Deixa eu colocar um exemplo aqui. Vou colocar aqui o resultado. Certo? Vou botar um exemplo aqui, certo? Antes de colocar o resultado. Então, exemplo. Por exemplo, se você tem t de z igual a z ao quadrado mais 1, então, por exemplo, t de delta vai ser delta ao quadrado mais 1. Certo? Então, isso aqui seria um operador diferencial. Então, ele se alimenta de funções, certo? Ou seja, a gente tem que colocar uma função e esse quadrado aqui, que era uma potência do polinômio, vira uma composição para o diferencial, certo? Então, isso aqui seria delta quadrado de f mais a própria função f. Né? Onde esse delta quadrado aqui era potência, aqui não é mais potência, aqui é a composição. Né? Certo? Então, t de delta é um operador diferencial. Então, quando a gente alimenta ele com z elevado a k, isso aqui vai ficar t de k, ou seja, o polinômio avaliado na potência k, vezes z elevado a k. Para provar isso, a gente usa isso aqui. Né? Ou seja, para provar esse, a gente usa esse como a base de indução, e para provar esse, a gente usa esse. Ok. Então, e agora? Quais são os próximos passos? Né? Então, o próximo passo é o seguinte. A gente vai querer aproximar a função exponencial por funções racionais. Certo? Essa é a ideia. Não, Diego, mas espera aí. A gente está querendo provar que o π é irracional. Né? Na verdade, a gente vai ter como consequência também do método, uma consequência simples, que é elevado a um número racional não nulo também é irracional. É elevado a 1/2, é elevado ao cubo, certo? Na verdade, quando o número é irracional, qualquer raiz mésima dele também é irracional. Mas as potências não acontecem a mesma coisa. Né? Por exemplo, raiz de 2 é irracional, mas ao quadrado é racional. Agora, se você pegar a raiz de 2, pegar qualquer raiz mésima de raiz de 2, vai ser irracional. É fácil provar por absurdo. Então, como é que a gente vai querer aproximar a função exponencial se a gente está querendo provar a irracionalidade de π? Né? Aí a gente vai ter que lembrar daquela fórmula de Euler, né? Que diz que e elevado a πi mais 1 é igual a 0. Né? Então, aquela fórmula é crucial para a gente poder fazer esse link aí, certo? Ou seja, não seria interessante a gente aproximar a função π elevado a z. Certo? Então, a grande vantagem aqui, exatamente pela série também. Então, a grande vantagem aqui, que a gente vai poder usar para o π, esse método, é essa relação entre o π e o e, certo? Essa relação bem exótica, certo? Ok, então, o próximo passo é exatamente a gente pegar, né, vamos deixar isso aqui um pouco de lado, vamos pegar a função f de z, certo? E vamos aplicar um certo operador diferencial nessa função. Certo? Essa função f de z seria com aquela série de Taylor que eu coloquei ali. Certo? Então, isso aqui, a gente pode escrever o seguinte, como somatório
de AK, T de delta. Certo? Eu vou colocar aqui um certo N, certo? Só para indexar o polinômio, que vai ser um polinômio de grau N. Então, deixa aqui, vezes ZK, né, que é uma constante. Então, a derivação pula essa constante, com K de 0 a infinito. Certo? Não vamos nos preocupar com convergência, coisa desse tipo, não. Então, Tn delta Fz é isso aqui. Né? E esse cara aqui a gente já sabe que é T de K, Z de K. Ou seja, isso aqui é somatório com AK, Tn de K, Z elevado a K, com K de 0 a infinito. Olha, se a gente olhar isso aqui é exatamente uma função que só depende de f das derivadas dela e de z. E se a gente olhar para cá, a gente conseguiu uma nova função onde os coeficientes de Taylor são isso aqui. Olha, mas qual era o problema que eu queria? Aqui eu construí uma função que zerava exatamente o mésimo coeficiente de Taylor. E eu disse que queria zerar blocos. Olha, mas para zerar blocos agora ficou fácil, né? Porque basta você escolher a função t que zere quantos caras que você quiser. Então, por exemplo, o que eu vou querer zerar é o seguinte. Então, escolha. Então, a gente vai escolher Tn de z como z menos n menos 1 até z menos 2n. Ou seja, se você escolhe isso aqui, né, quando você coloca nessa função aqui, então ele vai zerar exatamente os coeficientes de Taylor de ordem n mais 1 até 2n. Né? A gente vai ficar com um buraco aí que não vai ter ninguém, certo? E essa é exatamente a ideia. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então, quem é o Tn de delta f de z? Esse cara vai ser somatório de AK. Quando eu colocar esse Tn de delta, ZK, com K de 0 a infinito, vou repetir aqui. Olha, se a função Tn de z é isso aqui, então quando o K for n mais 1, esse cara é 0. Quando o K for n mais 2, esse cara é 0. E até o K igual a 2n, esse coeficiente vai ser 0. Ou seja, esse bloco de coeficiente de Taylor, naquela notação lá, Bn mais 1 até B2n é 0. Certo? Então, eu posso escrever isso aqui assim. Ó. Somatório de AK, TNK, ZK, com K de 0 até n, certo? E depois do n eu dou um salto, né? Porque n mais 1, o TNK para o K igual a n mais 1 até 2n é igual a 0. Então, a partir do 2n mais 1, é que a gente pode ter caras não nulos. Então, K de 2n mais 1 até infinito, de AK, TNK, ZK. Certo? Ok? Então, esses caras de ordem n mais 1 até 2n aqui, de índice n mais 1 até 2n, são nulos. E esse 2n mais 1, se a gente olhar, né, se a gente fizer uma substituição de variável, é mais ou menos para dizer que essa função aqui, né, tem um zero de multiplicidade 2n mais 1 na origem. E o que a gente vai fazer agora é transferir isso tudo quando a função f de z é igual a exponencial. Porque nesse caso, quando f de z é exponencial, a gente sabe que o AK, no caso da exponencial, é 1 sobre k fatorial. Então, vou apagar aqui, certo? Ok, então, vamos fazer essa conta para f de z igual a exponencial. Então, quando a gente faz isso, a gente tem o quê? Tn delta f de z, desculpa, vou substituir logo. Tn delta e elevado a z é igual a somatório de Tnk k fatorial, porque no caso da exponencial o AK é 1 sobre k fatorial, zk com k de 0 até n, mais somatório de Tnk sobre k fatorial, zk com k de 2n mais 1 até infinito. Certo? Ok, agora a gente vai ver quem são esses TNKs aqui. Tá ok. Então, a gente vai ver agora quem são esses TNKs. Então, para encontrar TNK, a gente tem duas possibilidades. Primeiro, quando o K é menor ou igual que o N. Então, quando o K é menor ou igual que o N, quem é o TNK?
TNK é quem? K menos N menos 1 até K menos 2N. Pela definição de Tn de Z lá. Ok, mas se o K é menor ou igual que o N, claramente o K é estritamente menor que 2N. Né? Então aqui na verdade, como aqui é K menos N mais 1, então isso aqui é tudo negativo. Então a gente vai inverter isso aqui, certo? Então a gente inverte. Aqui tem exatamente N caras, N mais 1 até 2N. Quando a gente inverte cada um deles, então fica menos 1 elevado a N, vezes 2N menos K, até N mais 1 menos K. Isso aqui a gente escreve como menos 1 N, 2N menos K fatorial sobre N menos K fatorial. Então esse é o TNK quando K é menor ou igual que N. E agora a gente tem que olhar para o TNK quando K é maior ou igual que 2N mais 1. Quando K é maior ou igual que 2N mais 1, então TNK, mesma ideia, K menos N menos 1, K menos 2N. Quando K é maior ou igual que 2N mais 1, então esses caras agora são positivos, certo? Então a gente escreve da maneira mais simples mesmo, é K menos N menos 1 fatorial sobre K menos 2N menos 1 fatorial. Certo? Ok, logo, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter Tn delta E elevado a Z, vai ser igual a somatório. Naquele caso lá, fica menos 1 elevado a N, 2N menos K fatorial, sobre K fatorial, N menos K fatorial, com K de 0 até N, mais somatório com K de 2N mais 1 até infinito, de K menos N menos 1 fatorial, desculpa, aqui tem Z elevado a K, K menos N menos 1 fatorial, Z elevado a K, sobre K fatorial, K menos 2N menos 1 fatorial. Certo? Ok, se a gente olhar um pouquinho, certo? Isso aqui é um polinômio, claro. Certo? Esse é um polinômio. E esse polinômiozinho aqui eu vou chamar de AN de Z. Aqui eu tenho uma função. Vou chamar de Rn de Z. Vamos fazer algumas considerações aqui. Diego, me desculpe, mas são 9 da manhã, certo? Fui dormir tarde ontem. O que é que isso tudo tem a ver com provar que o π é irracional, certo? Estou muito perdido. Né? Então, infelizmente, não tem, a gente está criando uma teoria para aproximar a função exponencial, né? E usar a relação de Euler para poder tentar provar que se o π fosse racional, a gente conseguiria uma boa aproximação para um número racional. Essa é mais ou menos a ideia. Certo? Não dá para contar a ideia de tudo na matemática não, né? Vocês devem saber disso. Ok, então, quais são algumas considerações que a gente pode fazer? Certo? Primeiro, esse AN de Z é um polinômio, certo? Mas ele é um polinômio com coeficientes inteiros? É, certo? Porque se a gente olhar para cá, a gente tem exatamente N caras consecutivos. Então, K caras consecutivos. Então, a gente pode, quer dizer, N caras consecutivos. Então, a gente pode dividir ele por N fatorial. Aqui eu tenho N caras consecutivos, de N mais 1 até 2N. Certo? Então, se eles são consecutivos, o N fatorial divide isso aqui. Só que o K é menor ou igual que o N. Então, o K fatorial divide N fatorial, que divide isso aqui. Então, o K fatorial divide isso aqui. Como isso é igual a isso, então, esse cara aqui sobre K fatorial, que é isso, é o inteiro. Então, esse AN de Z é um polinômio com coeficientes inteiros, certo? E o grau dele é N, e o coeficiente líder dele, quem é o coeficiente líder de AN? Quando a gente coloca aqui, desculpa, aqui é K, né? Não, acho que aqui é N mesmo. Menos 1 elevado a... Eu investi cada um, menos 1 elevado a N. Certo.
Então, o coeficiente líder dele é menos 1 elevado a n. Né? Quando eu coloco k igual a n, isso aqui fica n fatorial, 0 fatorial, né? Então fica z elevado a n. Então, o coeficiente líder dele é menos 1 elevado a n. Certo? Se eu tiver correto... Vamos continuar, eu estou achando que é um K ali, mas não tem problema não. Ok, então... Por outro lado, se a gente pegar o Tn delta e aplicar na exponencial, não importando quem é o polinômio Tn, né? Se a gente pegar esse polinômio Tn, e aqui, o Tn de z é isso aqui. Se a gente usar a lei multiplicativa aqui, distributiva, e fizer essa conta, certo? Depois a gente aplicar na exponencial, né? A gente viu que o delta da exponencial é z vezes z elevado a z. Então, se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai obter um certo polinômio Bn de z é elevado a z. Onde esse Bn de z é um polinômio com coeficientes inteiros. O grau de Bn é igual a n. E o coeficiente líder de Bn é 1. Ou seja, ele é mônico. Diego, não entendi isso aqui não. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, certo? Então, por exemplo, se o Tn de delta fosse... se o Tn de z fosse z ao quadrado mais 1. Aquele exemplo que a gente colocou lá. Então, quem seria o Tn delta elevado a z? Seria delta quadrado é z mais é z. Certo? E aqui vem o poderoso fato da derivada da exponencial ser ela mesma, certo? Ou seja, poder colocar no final ela em evidência. Então, isso aqui é a derivada, né, da derivada de e elevado a z. Dessa derivação, né? Ou seja, que é exatamente z é elevado a z, mais e elevado a z. Quando a gente deriva de novo, né? Então aqui a gente vai ter aquela regra de Leibniz. Então a gente vai derivar z é z mais z derivada de ez mais e elevado a z. Então aqui a gente fica com z é elevado a z mais aqui a gente a derivada de e elevado a z é z é elevado a z, com esse z fica z quadrado, é elevado a z mais e elevado a z. Ou seja, isso aqui é exatamente z quadrado mais z mais 1 é elevado a z. Ou seja, o polinômio que sobrou aqui é um polinômio mônico de grau 2, porque o grau do polinômio era 2, né, nesse caso aqui, né, e com coeficientes inteiros. Né? Então é basicamente a mesma ideia para você provar isso aqui, certo? Só que você coloca aqui um polinômio genérico. E usa o fato exatamente da derivada da exponencial ser ela mesma, para colocar no final em evidência. Ou seja, se fosse aqui π elevado a z, o que ia acontecer é que aqui nesses caras iam aparecer números relacionados com o logaritmo de π. Certo. Então, agora, o que é que eu faço? Olha, eu sei que Tn delta é z igual a Bn delta é z, e sei que Tn delta é z é isso aqui. Ó. Logo, a gente pode escrever, então, AN delta mais ANZ mais RNZ como BNZ é elevado a z. Que é mais ou menos aquela fórmula que a gente queria, né? RNZ é igual a BNZ é elevado a z menos ANZ. E para ser uma boa aproximação, ou seja, para o quociente, para a função racional AN sobre BN ser uma boa aproximação para a função exponencial, esse cara aqui tinha que ter multiplicidade 2n mais 1, que é exatamente o que acontece, né? Esse RNZ, olha, o K dele aqui começa de 2n mais 1. Então, se a gente colocar em evidência aqui, se a gente fazer uma mudança de variáveis, fizer uma mudança de variáveis aqui, vai aparecer exatamente o z elevado a 2n mais 1, e esse cara que sobrar aqui não vai ter zero na origem. Certo? Então, de fato, isso aqui é uma boa ANZ sobre BNZ. É boa aproximação para E elevado a z. E agora? O que fazer agora? Sabe?
Então a ideia é a gente usar esse fato, certo? E usar um seguinte lema, certo? O lema é o seguinte. Olha, como essa função Rnz tem uma multiplicidade alta na origem, 2n mais 1, quando o n cresce, vai ficando pior. Então, é mais ou menos o seguinte, dado um z, essa função aqui, se você fixa um z, essa função aqui, o módulo dela tenderia a zero quando esse n vai para infinito. E isso é exatamente o que acontece. Então, dado um z complexo, temos que o módulo de Rnz é menor ou igual que 1 sobre, módulo de z elevado a 2n mais 1 sobre n mais 1 fatorial vezes e elevado a módulo de z. Isso aqui para todo n natural. Em particular, o limite do módulo de Rnz quando o n tende a infinito, como o z está fixo, né? Então aqui você tem um exponencial e tem um fatorial, né? Então a gente sabe que os fatoriais crescem bem mais rápido que as exponenciais com base fixa, né? Então, isso aqui é uma constante, porque o z está fixo, nesse caso. Então esse limite aqui é zero. Como provar isso aí, certo? Para demonstrar esse fato, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar o Rn de z, que a gente sabe que é o somatório de k menos n menos 1 fatorial sobre k fatorial, k menos 2n menos 1 fatorial, z elevado a k, com k de 2n mais 1 até infinito. Vamos fazer uma mudança de variáveis aqui, certo? A mudança é exatamente trocar o k por 2n mais l mais 1. Então, o L iria de 0 a infinito. E a gente teria aqui o K, 2n mais L mais 1 menos n menos 1 fatorial sobre 2n mais L mais 1 fatorial. E aqui a gente ficaria com 2n mais L mais 1 menos 2n menos 1 fatorial. E com z elevado a 2n mais L mais 1. Ou seja, fazendo alguma simplificação aqui, né? Aqui eu tenho um z 2n mais 1, que não vai depender do L, que é o índice do somatório, então ele vai sair aqui, z 2n mais 1. E o somatório fica de L com L zero a infinito. Aqui em cima, o que é que vai sobrar aqui? Vai sobrar esse 1 cancela com esse, aqui eu tenho um n aqui, então vai ficar n mais L, fatorial. E embaixo vai ficar o quê? 2n mais L mais 1 fatorial. E aqui vai ficar só L fatorial, né? Z elevado a L. E a ideia agora é a gente estimar esse cara aqui, certo? N mais L fatorial sobre 2n mais L mais 1. E a estimativa é feita daquela maneira lá, certo? Acho que dá para fazer aqui. 2n mais L mais 1 fatorial sobre n mais L fatorial. Isso aqui é quem? 2n mais L mais 1 vezes até n mais L mais 1. Ou seja, aqui eu tenho exatamente n mais 1 consecutivos. Então, n mais 1 fatorial divide isso aqui. Logo, isso aqui é maior ou igual que n mais 1 fatorial. Então, quando eu inverto isso aqui, né, eu troco por n mais 1 fatorial. Ou seja, isso aqui é menor ou igual que z 2n mais 1, 1 sobre n mais 1 fatorial. E o que sobra é somatório de 1 sobre L fatorial, desculpa, de z elevado a L sobre L fatorial, com L de 0 a infinito. Né? Que isso aqui é exatamente elevado a z. Né? Ou seja, a gente obtém isso aqui. Né? Depois de aplicar um módulo, a gente obtém o que a gente quer. Né? Usando que o módulo de E elevado a z é menor ou igual que E elevado ao módulo de z. Né? Ok, então... vou considerar que está aprovado aqui. Está aprovado. Né?
E agora, Diego? E agora a gente vai fazer as nossas demonstrações. Então, teorema 1. Se o R é um número racional diferente de zero, então E elevado a R é irracional. Certo? Como é que a gente faz isso aí? Então, para provar isso aí, qual a relação que vai ter desse problema com essa construção toda que a gente fez, né? Essa construção é o que a gente chama de método de Hermite. Então, qual é a relação disso? Então, a relação é a seguinte. Nós sabemos que Rn de z é igual a Bn z elevado a z menos An de z. Não é isso? E a gente sabe que esse cara converge para zero. Ok. Então, para provar que E elevado a R é irracional, para todo racional, não nulo, é equivalente a provar que E elevado a A é não racional para todo A natural, certo? Ah, Diego, não entendi isso não, certo? Por que isso é verdade? Olha, pelo seguinte. Primeiro, se você tem um número irracional, então a raiz enésima dele tem que ser irracional. Por quê? Supõe que a raiz enésima é racional. Então qualquer potência de um racional é racional. Então a gente pega esse cara aqui, eleva a enésima potência e obtém isso aqui. Ou seja, a gente prova pela contrapositiva, né? Então, a gente já podia trocar racionais por inteiros. Né? Mas por que você trocou inteiros por naturais? Porque o inverso do irracional também é irracional. Né? Então, E elevado a irracional, se somente se 1 sobre E elevado a A é irracional, que é elevado a menos A. Ou seja, o sinal do A não vai me interessar, já que é só inverter. Então, eu posso considerar natural. Okay? E o que é que eu vou fazer? É substituir Z igual a A nessa relação. Então, fazendo Z igual a A nessa relação que eu vou chamar de estrela, o que é que a gente obtém? Rn de A é igual a Bn A elevado a A menos An de A. Suponha que E elevado a A é um racional. P sobre Q, com P e Q positivos. Não sei se a gente vai... Acho que a gente não vai precisar disso aqui, não. Por enquanto, não. Acho que a gente definiu lá. Ok. Então, suponha que o E elevado a A é um racional. Certo? Então, se ele for racional, a gente pode reescrever isso aqui de alguma maneira, né? Ou seja, a gente pode escrever Rn de A igual a BNA, P sobre Q, menos AN de Azinho. E aqui vem a parte-chave da demonstração. A parte-chave é, olha, Rn de A, se a gente olhar para o Rn, eu escrevi por aqui, eu apaguei ali, mas escrevi aqui, ó, o Rn, né, é uma série, né, com coeficientes de Taylor positivos, ou seja, se você colocar um A aqui, positivo, então esse aqui vai ser positivo. Certo? Então o Rn de A é positivo quando o A é positivo, por isso que eu peguei natural, ou seja, esse Rn de A é positivo. Certo? Então eu vou escrever aqui desse lado, mas lembrando que está relacionado com esse fato aqui, certo? O Rn de A é que é positivo. Então eu multiplico por Q, o que é positivo, não vai mudar nada. Então fica que RNA igual a BNA P menos Q AN de A maior que zero. Olha, mas a Rn, se você fixa um complexo qualquer, Rn, o módulo disso aqui, né, como é positivo, é o próprio cara, isso aqui tende a zero quando n tende a infinito. Ou seja, como A é um número complexo, então isso aqui tende a zero. O que está fixo, né? Então isso aqui tende a zero. Ou seja, para um n grande,
isso aqui vai ser menor que 1. Para todo n suficientemente grande. E aí a gente chegou no absurdo. Né? Absurdo porque Bn e An são polinômios coeficientes inteiros. O A tem um inteiro e P e Q são inteiros. Então a gente tem um inteiro entre 0 e 1. Certo? E a gente tem... Agora a gente vai para o... Ok? Então a gente fez isso tudo só para isso. Diego, como provar, por exemplo, que e elevado à raiz de 2 é irracional? Aí é outra história. Completamente diferente. Deixa para um próximo minicurso. A gente sabe que o coeficiente líder de AN é menos 1 elevado a n, certo? Ok. Então, próximo teorema. Esse bem mais difícil. Π é irracional. Certo? Agora a brincadeira fica um pouco mais complicada. Ou fica mais interessante. Depende do ponto de vista. Demonstração. Suponha que o π é um racional. A sobre B. Certo? Vou supor A e B inteiros. Posso ser positivos, claro. Então, π vezes B é igual a A. Grande novidade, né? Então, a gente tem que π vezes I vezes B é igual a A vezes I. Né? Então, essa é a grande jogada, certo? Ou seja, multiplicou por I e nada mais é, simbolicamente, que raiz de menos 1, que é a raiz do polinômio x2 mais 1. Ok, e agora? O que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir o Z igual a A vezes I nessa relação. Então, substitua Z igual a A vezes I na relação estrela. Então, o que é que a gente obtém? Que Rn de A vezes I é igual a Bn de A vezes I é elevado a A vezes I menos An de A vezes I. Só que, olha, aqui apareceu um número aparentemente complicado. Né? É elevado a um número imaginário, né? Mas não é tão complicado assim, não. Né? Basta a gente lembrar que I elevado a I, no ramo principal do logaritmo, é elevado a π. Π sobre 4, eu acho. Π sobre 2, né? No ramo principal, né? Ok, então, E elevado a I, agora a gente vai usar. Sabemos que E elevado a πi é igual a menos 1. Ou seja, se a gente elevar AB dos dois lados, né, aqui a gente tem se a gente tem EPI igual a menos 1, então se a gente elevar esse cara aqui, né, a B, por exemplo, né, a gente fica com menos 1 elevado a B. E E elevado a I, né, A vezes I é exatamente πI vezes B. Isso aqui é exatamente A elevado a I. Ou seja, isso aqui é E elevado a I é igual a menos 1 elevado a B. Ou seja, a gente troca essa coisa aparentemente complicada, pela essa relação completamente esotérica, por menos 1 elevado a B, né? Que é 1 ou menos 1. Daí, o que é que fica essa relação aqui? Rn de A vezes I é igual a Bn de A vezes I, menos 1 elevado a B, menos An de A vezes I. Aí agora a gente chega num grande dilema. Primeiro é o tempo. E o segundo e mais importante, quer dizer, menos importante, né, que o tempo. Oi? Tá ok, não, falta poucos minutos. Ok, então o primeiro dilema é o seguinte, olha, o que foi que a gente usou aqui? A gente chegou no inteiro entre 0 e 1. Né? Para ganhar esse zero aqui, que na teoria transcendente a gente chama de estimativa do zero, ou seja, é difícil provar que uma coisa é maior que zero, também é difícil você chegar para seus familiares e dizer, olha, eu passei o dia inteiro hoje tentando provar que um número é maior que zero. Mas, de fato, é difícil, né, falar isso aí. Vai estar fazendo o quê da vida, né? Mas
na teoria transcendente é algo completamente difícil. Talvez o passo mais difícil da teoria transcendente é você provar que uma certa expressão é maior que zero, ou diferente de zero. Nesse caso aqui, a gente usou que a função Rn, entre aspas, ela seria uma função positiva, para argumentos positivos, e acabou a história. Agora a gente está numa situação complicada, né? Porque A vezes I é um número complexo. Então, Rn de A vezes I, não tem como eu dizer que é maior que zero. Não existe ordem nos números complexos. Então, e aí? O que a gente vai fazer, né? Outra coisa, esse cara aqui não é um número inteiro, certo? Mas é um inteiro gaussiano. Inteiro gaussiano, só existe isso também? Agora, existe, certo? Vamos falar aqui. Então, a ideia é a seguinte, vamos provar que esse cara aqui é diferente de zero em alguns pontos que eu queira. É isso que eu preciso. Então, olha só, como é que a gente prova isso? Para provar isso, a gente vai usar a seguinte relação estrela. Por estrela. Agora eu vou omitir o argumento z para não ficar repetindo, certo? Vou deixar o z só do e elevado a z. Então, estrela, eu vou escrever assim, ó, Rn é igual a Bn e elevado a z menos an, certo? Só para facilitar as contas, eu vou tirar a dependência do z desses caras aqui. E é claro que Rn mais 1 é igual a Bn mais 1 é z menos an mais 1. Ou seja, quando a gente passa de índice, e elevado a z fica invariante. Então isso nos diz que a gente pode tirar esse cara. Tirar como? Da maneira mais simples possível, né? Multiplicando em cima e embaixo, entre aspas, por alguma coisa, que a gente subtrai e vai embora isso aqui. E essa multiplicação seria, multiplica por Bn mais 1 aqui e multiplica por Bn aqui. E subtrai, certo? Então, se eu não errar as contas aqui, a gente vai ficar com Rn Bn mais 1 menos Rn mais 1 Bn igual a, como aqui começa com menos, vou começar com esse cara, An mais 1. Primeiro, eu vou chamar essa entidade aqui de ΔN de z. E por outro lado, quando eu subtrair aqui, né, vai ficar esse cara aqui positivo, então vai ficar An mais 1 Bn menos An Bn mais 1. Certo? Ok? Isso aqui para todo N e todo Z. Certo? Aqui está dependendo do Z. E aqui vem a grande sacada, certo? Porque isso aqui é uma coisa bem complicada, certo? É uma série de T do Rn mais 1 multiplicada por um polinômio, então aparentemente é uma coisa complicada. Só que do lado direito, olha, é a soma de produtos de polinômios. Então é um polinômio. Ou seja, isso aqui é um polinômio. Professor, não estou entendendo como é que o senhor vai querer provar que o Rn de A vezes I é um número positivo. Eu não quero mais provar positivo, certo? Eu não preciso positivo. Eu preciso ser diferente de zero. Porque se for diferente de zero, um módulo é maior que zero. Certo? Positivo eu não tenho como provar mais, porque estou dentro de C. Ok, então eu tenho essa relação. Então, rapidinho aqui, esse cara é um polinômio. Qual é o grau desse polinômio aqui? Certo? E esse aqui é um ΔN de Z, só porque a gente tem coisas diferentes aqui. Então, qual é o grau desse polinômio aqui? Certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, ΔNZ é um polinômio com coeficientes inteiros, tá ok? Por causa disso aqui. E qual é o grau de ΔN? Né? O grau dele vai ser exatamente 2n mais 1, né? O grau desse cara é n mais 1, n, 2n mais 1. Então, o grau de ΔN é 2n mais 1. Certo? Só, mas tem que ver os coeficientes líderes, né? Para ver se não ia matar o grau. Mas realmente não mata, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Quem é o coeficiente líder de ΔN? ΔN de Z. O coeficiente líder aqui, basta a gente olhar esse coeficiente líder, que é quanto? O coeficiente líder de AN é menos 1 elevado a N. Então, esse coeficiente líder é menos 1 elevado a N mais 1. E esse cara é mônico, né? Então, o coeficiente líder desse cara é menos 1 elevado a N mais 1, menos o coeficiente líder desse cara, que é menos 1 elevado a N. Ou seja, isso aqui é exatamente 2 vezes menos 1 elevado a N mais 1. Certo? Portanto, o que é que isso aqui nos diz? Isso aqui diz que o ΔN de Z é um polinômio da forma 2 menos 1, N mais 1, com grau 2N mais 1, mais um certo G de Z, onde o grau de G é estritamente menor que 2N mais 1.
certo? E por outro lado, o que é que a gente vai ter? Olha, se a gente olhar para cá, a gente viu que Rn é uma função que tem um zero de multiplicidade em 2n mais 1 na origem. Ou seja, Rn de z, eu posso escrever então como z elevado a 2n mais 1 vezes um certo Gn de z. Não é isso? E o Rn mais 1 de z vai ter um zero de multiplicidade 2n mais 3 na origem, né? Que é 2 vezes n mais 1, um certo Gn mais 1 de z. E o que é que isso aqui implica? Vamos colocar lá, certo? Então a gente tem Rn Bn mais 1 menos Rn mais 1 Bn. Então vou escrever lá para não bagunçar esse finalzinho, já que a gente tem 4 minutinhos aí. Ok. Então, nós temos aquilo ali e vamos substituir lá, certo? Então fica z 2n mais 1, z 2n mais 1 vezes bn mais 1, não é isso? Rn bn mais 1, e aqui fica o gn de z. Esse aqui é o delta n de z, certo? Menos z 2n mais 3, gn mais 1 de z, vezes bn. É uma função de z, né? Tá ok? É isso mesmo? Certo. Então a gente coloca aqui z 2n mais 1 em evidência. E é claro que o que vai sobrar aqui, né, vou botar aqui sem os índices lá, bn mais 1 gn menos z ao quadrado, gn mais 1 bn. Certo? Então delta n de z é isso aqui. Mas por outro lado, a gente viu o seguinte, olha, o delta n de z é um polinômio de grau 2n mais 1. E ali eu já tenho o z elevado a 2n mais 1. Ou seja, o que está entre parênteses tem que ser constante. Concordam? Se isso aqui tiver algum fator z, então o delta n teria grau maior que z, maior que 2n mais 1. E a gente sabe que tem grau 2n mais 1. Então, essa entidade aqui é uma constante. Mais ainda, a gente tem como saber quem é essa constante? Porque é exatamente o coeficiente líder daquele polinômio, né? Ou seja, é 2 vezes menos 1n mais 1. Então, essa entidade aqui, essa constante, é 2 vezes menos 1 elevado a n mais 1. Ou seja, qual a conclusão? A conclusão é que delta n de z é igual a 2 vezes menos 1 elevado a n mais 1, z de 2n mais 1. Daí, delta n de z é zero, se somente se o z for zero. E agora a gente vai para a demonstração, certo? E como é que fica a demonstração, então? Fica da seguinte forma. Olha, vamos pegar esse cara aqui. Vamos pegar um certo Rn. Esse cara aqui, isso aqui tende a zero, né? Quando o n tende a infinito. Logo, o Rn de A vezes I tem módulo menor que 1 se o n é maior ou igual que um certo n0. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para o Rn0 e o Rn0 mais 1, certo? Então, se a gente olhar para o delta n de z, Rn de A vezes I e módulo mais módulo de Rn0 mais 1 de A vezes I. Esse cara tem que ser diferente de zero. Isso é uma afirmação. Por que isso aqui tem que ser diferente de zero? Porque se esse cara for zero, é claro que está em módulo aqui, então esse é zero e esse é zero. Mas se esses dois caras são zeros, então se a gente voltar para cá, né, se a gente olhar para cá, se esse cara, se o Rn e o Rn mais 1 são zero, então o delta n é zero. Só que o delta n é zero se somente se o argumento é zero. Mas I vezes A não é zero. Ou seja, dado dois Rns consecutivos, pelo menos um deles é diferente de zero. Ou seja, tem infinito desses caras, né? E agora a gente volta para essa relação aqui. Ó. Logo,
O que é que a gente vai fazer? Para algum epsilon sendo 0 ou 1, a gente vai ter o seguinte. Bn0 mais epsilon de a vezes i vezes menos 1 elevado a b menos a n0 mais epsilon de a vezes i, isso aqui é Rn0 mais epsilon de a vezes i. Diego, por que esse epsilon? Porque a gente está pegando algum epsilon, que um dos dois vai ser diferente de zero. Certo? Então a gente vai pegar um módulo disso aqui, ó. Certo? Pega esse módulo. Então, para algum epsilon sendo 0 ou 1, esse cara aqui vai ser diferente de zero. Então, se ele é um número diferente de zero, mesmo complexo, o módulo dele tem que ser o quê? Positivo, né? Então, o módulo dele é positivo. Isso aqui, porque o Rn0 mais epsilon de a vezes i é diferente de zero. Ok. E para terminar, a gente fez aqui, ó, Rn de a vezes i tende a zero, ou seja, vai ser menor que 1 quando n for maior ou igual que n0. Como n0 mais epsilon é maior ou igual que n0, já que o epsilon é 0 ou 1, então esse cara aqui é menor que 1. Certo? Ou seja, a gente tem 0 menor que bn0 mais epsilon ai menos 1 elevado a b menos an0 mais epsilon a vezes i menor que 1. Ah, professor, mas esse cara não é inteiro. Né? Como é que eu vou conseguir um inteiro entre 0 e 1? Aqui eu não tenho um inteiro, aqui eu tenho um número complexo entre 0 e 1 em módulo. Então a gente não tem um absurdo de imediato. Mas aqui eu vou fazer em 1 minuto, falar que o anel dos inteiros gaussianos são os números dessa forma. Certo? Números da forma a mais bi com ab inteiros. Então, o módulo de um inteiro, é claro que isso aqui está contido em C, o módulo de um inteiro gaussiano, como os inteiros gaussianos estão dentro de C, então eles herdam a propriedade do módulo de C. Então, o módulo de C é exatamente a distância do vetor, do ponto até a origem, que é a raiz quadrada de A2 mais B2. Né? Ou seja, se você pegar o módulo ao quadrado de um inteiro gaussiano, isso aqui é A2 mais B2. Como A e B são inteiros, isso aqui é um inteiro. Olha, o módulo está entre 0 e 1. Então, o módulo ao quadrado está entre 0 e 1. Como o Bn e a n são polínomos coeficientes inteiros, quando você bota a vezes i, então esse cara aqui de dentro é um inteiro gaussiano. Só que o módulo ao quadrado de um inteiro gaussiano é um inteiro. Então a gente tem um inteiro entre 0 e 1. E o π é irracional. E acabou.